Oi, turma, sou Tatiana, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre os persas. Vamos falar um pouco de seus modos de trabalho e cultura. Os persas ocuparam a região da Pérsia, que hoje correspondem ao atual Irã. Como vocês podem observar nesse mapa que eu trouxe para vocês, essas partezinhas que estão destacadas em azul era onde os persas ocupavam na antiguidade. Quem eram os persas? Então, turma, os persas têm sua origem de povos indo-europeus. Os persas surgiram a partir da união da tribo dos persas e tribo dos medos. Essa unificação aconteceu sob o domínio do rei Ciro I. O povo persa foi um povo que viveu na antiguidade e se dedicava muito ao comércio. A política era feita e dominada pelo imperador, como eu já citei, o mais conhecido foi Ciro I, o responsável por essa unificação territorial e cultural. Conquistaram diversos territórios, sempre por meio da guerra violenta, sua marca registrada. Então, turma, como nós podemos entender a partir da análise de vários povos que viveram na antiguidade, eles utilizavam muito essa prática de guerras para dominar outro território, aquele território que possuísse terras férteis, possuísse um rio. Então, eram territórios bem valiosos para eles. E essa conquista territorial era através de violentas guerras. Na religião, eram dualistas, ou seja, eles acreditavam no bem e no mal. A religião dos persas se chamava Zoroastrismo. O zoroastrismo tem uma ligação com o cristianismo e com o judaísmo. Então, nós podemos observar nessa religião características do cristianismo e do judaísmo. Tiveram a influência dessas duas vertentes religiosas. Esse é o símbolo da religião dos persas que eu trouxe para vocês. É o símbolo do zoroastrismo. Essa representação humana, essa representação da alma humana antes do nascimento e depois da morte. Sim, vamos falar um pouco sobre a cultura dos persas. A cultura dos persas teve uma grande influência egípcia e mesopotâmica. Nós podemos ver essas influências através das construções, onde eles utilizam alicerces de pedra, formações com tijolos e madeira pintada. Como nós podemos observar nessas ruínas do Palácio de Dário, essa primeira imagem. Os mosaicos também eram muito utilizados. Como era o modo de trabalho dos persas? Então, os camponeses persas poderiam desenvolver qualquer tipo de trabalho, mas eles deveriam pagar altos impostos ao imperador. Então, quem sustentava a economia persa eram os próprios trabalhadores. Era uma grande fonte de renda para a cidade. Haviam também os escravos. Os escravizados eram conquistados através das guerras de expansão territorial. Turma, vale lembrar que Ciro I foi o imperador mais importante, mas também observamos que o imperador Dário I também realizou grandes obras na Pérsia. Ele foi o responsável pelo aumento do império até a Ásia Menor
Ele realizou várias reformas administrativas, dividiu o império em províncias. Cada província era chamada de satrápia e cada província era governada por um sátrapa, que era como se fosse um governante, uma pessoa da confiança do imperador que iria governar essa satrápia. Existiam vários fiscais. Esses fiscais eram chamados de olhos e ouvidos do rei. Então, esses fiscais andavam pelas províncias, as satrápias, fiscalizando. Eram os olhos e os ouvidos do rei. Ele também criou o sistema de correios e estradas. Estabeleceu uma moeda unificada, que era chamada de dárico. Essa é uma fotografia da moeda que era utilizada pelos persas, o dárico. Eu expliquei para vocês.